Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, que nos intuam, que nos fortaleçam, para que a gente possa, Senhor, conseguir apreender as orientações que têm nos chegado do plano espiritual, que nós possamos continuar com as melhores vibrações pelos nossos irmãos que mais estão necessitando nesse momento, e sempre agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Nós, como eternos pedintes que somos, te pedimos ainda que nos proteja, que nos fortaleça, que ampare os nossos lares, que a tua misericórdia se derrame sobre todos nós, Senhor. Mas sempre também, novamente falamos, te agradecendo por todas as bênçãos. Agradecendo ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais pela proteção que nos chega todos os dias. E assim, Senhor, te pedimos mais uma vez a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, nós estamos nesse momento, hoje, dia 1º de abril de 2021. Nós vamos estudar esse livro, Palavras e Ensinos de Jesus, na sua segunda parte, que trata dos ensinos de Jesus. E hoje nós vamos estudar os 2 testamentos e a revogação da lei. E esse tema está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, eu já vou começar aqui partilhando o ecrã. E nós vamos fazer também o acompanhamento pelo livro, tá bom? Então, deixa eu partilhar aqui o ecrã. Você está aqui? Pode mexer aqui. Deixa eu partilhar, diminuir aqui. Denise, você vê o número de pessoas, tá? Isso. Ok. Vamos lá. Então, está aí. Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Ensinos de Jesus, aula 9. Hoje, dia 1º de abril de 2021, quinta-feira. Os 2 testemunhos e a revogação da lei. O nosso livro, o livro que acompanha o nosso estudo. Não penseis, essa passagem está no livro, eu estou lendo aqui. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, vamos observar bem essa frase, tá? De modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Então, aqui no livro, Caibar diz assim: assim como não existem 2 leis em vigor, uma em oposição à outra, também não podem existir 2 testamentos em validade, ambos contradizendo-se, defraudando-se, aniquilando-se. Existe a lei, existem os profetas, existiram os profetas e existiram a lei e os profetas. Jesus não veio revogar a lei,
e os profetas, mas cumprir, lembrar o cumprimento da lei, trabalhar pelo cumprimento da lei, ensinar o cumprimento da lei, impor o cumprimento da lei. Porque nós temos na Bíblia 2 livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o que é que muitas pessoas dizem? Elas dizem, o Antigo Testamento é um livro velho. O Novo Testamento é o que nós devemos estudar, que é o livro de Jesus. E Caibar aqui deixa bem claro, não existem 2 leis. Não existe a lei do Antigo Testamento, não existe a lei do Novo Testamento, tá? E muito pelo contrário, nós não podemos ter, como muita gente diz, 2 testamentos em validade, e um sendo contradizendo o outro, defraudando um ao outro, aniquilando um ao outro. E é assim que muitas vezes as pessoas falam. Quer ver uma coisa? Por exemplo, no Antigo Testamento, no Código Mosaico dizia olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e diz, se alguém te bater numa face, oferece outra. Então algumas pessoas dizem, Moisés manda isso, Jesus manda aquilo. Um está em choque com o outro. Alguns seguem o dente por dente, olho por olho, da época de Moisés até hoje. Outros dizem, não, isso não pode, tem que ser o que Jesus falou. Mas ele coloca aqui, não existem 2 testamentos. Tá? Existe a lei, existem os profetas. Existiram os profetas do passado. E existiram a lei e os profetas. Jesus não veio revogar lei nenhuma. Ele não veio revogar a lei, ele não veio revogar os profetas. Mas ele veio cumprir. Lembrar o cumprimento da lei. Trabalhar pelo cumprimento da lei. Ensinar o cumprimento da lei. Impor o cumprimento da lei. Inclusive, ele usa o verbo impor o cumprimento da lei. Ora, se Jesus veio fazer tudo isso, é porque alguma coisa não estava boa. Essa lei não estava sendo cumprida. Então, a gente vai entender isso, que não existe 2 leis. Então, vamos seguir aqui a regra áurea. No livro Caminho, Verdade e Vida, se vocês não conhecem, esse aqui, eu acho que está dando para ver, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se estivesse vivo faria aniversário amanhã, dia 2 de abril. Inclusive o nosso irmão Moisés vai fazer uma palestra hoje sobre Francisco Cândido Xavier, o homem chamado amor, em homenagem ao aniversário do Chico, que será amanhã, dia 2 de abril. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 41, tem um texto chamado A Regra Áurea. Nós trouxemos aqui um extrato do texto de Emmanuel, que diz assim, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, vamos dizer, muitos séculos, alguns milênios, né? Antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Então, ele já contou aqui que os profetas eram embaixadores de Jesus, embaixadores da sua misericórdia e da sua sabedoria. Então, a gente já não pode ter 2 leis, porque Jesus é o governador do planeta. Como eu falei aqui já, ele e os grandes engenheiros estelares se reuniram no plano espiritual, dizem que foi do Sol, 2 vezes, 2 ou 3 vezes. Mas as 2 vezes mais famosas foi quando eles planejaram a formação do planeta Terra e milênios depois, ou melhor dizendo, bilhões de anos depois, quando foi decidido que ele viria pessoalmente, encarnando pela primeira vez na Terra.
Desde essa época que o planeta se formou e que a raça humana aqui começou a se desenvolver, embaixadores de sua sabedoria e misericórdia vêm à Terra, ensinando a regra áurea. E aí a gente vai ver aqui em alguns trechinhos o que fizeram esses homens que vieram, esses embaixadores. Por exemplo, diziam os gregos, muito antes de Jesus encarnar, uns 2, 3 mil anos de Jesus, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. A pessoa vai dizer, ué, mas peraí, isso aqui está no Novo Testamento. Não, os gregos, antes até de Platão e Aristóteles, já falavam isso. Os persas, da época de Nabucodonosor, que inclusive tomaram a Babilônia e construíram o império lá, depois de Nabucodonosor, eles diziam, fazei como quereis que se vos faça. Recomendava os egípcios, milênios antes de Cristo, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus bem antes de Jesus. O que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos antes de Jesus. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Estão reconhecendo esses textos? Na antiguidade, todos os povos, desde os mais primitivos, receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, até hoje, podemos dizer, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a aspiração dos planos mais altos da vida, diz Emmanuel. Apesar dos embaixadores do Cristo estarem vindo ao planeta há milhares de anos atrás, trazendo a regra áurea, que muita gente pensa que foi Jesus que ditou para Mateus, para Lucas e para João, e que tudo isso foi criado ali, no momento que Jesus esteve, até hoje, os homens que aqui se encontram, os profetas, os administradores, os juízes, os filósofos, procederam como instrumentos mais ou menos identificados. Então, a regra áurea está no planeta há milhares de anos, mas nós, até hoje, ainda não conseguimos nos identificar totalmente com a inspiração dos planos mais altos da vida. Então, mais ou menos, nós estamos tentando compreender essa regra áurea. Então, vamos continuar aqui no nosso livro. Jesus é a luz do mundo. Essa luz ilumina a lei. Perceberam? Essa luz, Jesus ilumina a lei. Distingue-a do que não é lei. Ele ilumina a lei e distingue a lei daquilo que não é lei. Porque nós temos muitas coisas aqui e nós repetimos muitas coisas, muitas frases, muitos textos, mas que não são lei, orientando todas as almas de um modo racional. Percebeu a palavra racional? Não é de um modo místico, é de um modo racional. De um modo racional. Então, Jesus é a luz do mundo, essa luz ilumina a lei, distinguindo-a do que não é lei. Olha aí a separação do joio e do trigo. Tem gente levando trigo, levando joio pensando que é trigo. E Jesus procura mostrar o que é lei
e o que não é lei, o que é trigo e o que é joio, orientando as almas de modo racional. Uma doutrina precisa ser raciocinada. Olha, ele diz aqui, de um modo racional, inteligível, para que todos entendam e não reste dúvida, para cumprirem a lei, obedecerem a lei, praticarem as ordenações da lei. Mas para que isso aconteça, nós precisamos saber o que é a lei e o que não é a lei. Percebeu? Precisamos entender o que é trigo e o que é joio, porque de repente a gente está levando para casa o joio, pensando que é trigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sendo sua principal missão, olha aí, sendo sua principal missão, cumprir a lei. A lei deve forçosamente limitar-se, circunscrever-se ao caminho que ele, Jesus, personificou. Porque quando ele aqui esteve, ele deixou ensinos e exemplos. A verdade de que ele foi o paradigma. A vida de que deu o mais vivo exemplo. Então, não adianta querer falar, Jesus falou isso, mas nós estamos vivendo no século XXI, e no século XXI há toda uma tecnologia, as coisas mudaram. Não podemos seguir o que Jesus... foi naquela época, hoje é outra época. Não, não. Se você se diz cristão, tá aqui, ó. Limitar-se, circunscrever-se ao caminho que ele personificou. A verdade de que ele foi o paradigma. A vida de que deu mais vivo exemplo. Ele é o orientador, ele é o guia. Nós precisamos observar Jesus. Jesus. Mas está em acordo com o que diz Jesus? Não. Eu lamento muito. Eu lamento muito. Seguindo aqui. A lei está intimamente ligada à incomparável personalidade de Jesus. Percebeu? A lei está intimamente ligada à incomparável personalidade de Jesus. O que a Jesus não se liga, não se adapta, não se ajusta, não é lei. Não é, portanto, caminho, não é verdade, não é luz, não é vida. É desvio. Mas a estrada está tão bem calçada, tem pedrinhas coloridas, tem pisca-pisca, tem umas flores decorando o caminho. É falsidade. Se não se ajusta a Jesus, não é verdade. Não importa como ela esteja. Não é luz, não é vida. É desvio, é falsidade, é morte, é treva. De modo nenhum passará da lei um só i, um só tio, sem que tudo se cumpra. Deu para entender o só tio, só i ou só tio? Nós tentamos, às vezes, pular o i, pular o tio. E aí alguns companheiros dizem, você é fanático. Porque você diz, só faço, só ajo como Jesus ensinou. Isso é fanatismo. Não é. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Porque se ele é o guia que o Pai enviou para a regeneração da humanidade, e se eu acredito no Senhor,
Não tem outra saída. Aí vem o tal do livre-arbítrio. Se eu sair desse caminho, eu estarei saindo pela pura escolha, porque eu usei o meu livre. E eu não terei do que reclamar amanhã, porque a fé é raciocinada. Eu percebi que o que Jesus disse não interessa a mim, não atende aos meus interesses. Então, de caso pensado, eu me desviei. Porque é tão claro, ele diz aqui, ó, Jesus, deixa eu fechar, é a luz do mundo. Essa luz ilumina a lei, distingue do que não é lei. Lembra quando Jesus falou? Tem um rapaz aqui buzinando, Alberto. Lembra quando Jesus falou assim, agora não haverá mais necessidade de parábolas? Porque até há 2000 anos atrás, devido ao grau evolutivo das pessoas, Jesus precisou usar o recurso pedagógico das parábolas para melhor se fazer compreender. 2000 anos depois, nós adquirimos um grau evolutivo. Nós temos aí a ciência, a filosofia que nos ajuda. Então, Jesus, não há mais necessidade de parábolas. O ensino é objetivo e claro, e direto. E ele diz aqui, Jesus é a luz do mundo, no 4º parágrafo. Essa luz ilumina a lei, distingue-a do que não é lei, orientando todas as almas de um modo racional e inteligível para cumprirem a lei, obedecerem à lei, praticarem as ordenações da lei. Então não há mais desculpa. Porque nós não somos mais espíritos primitivos. Nem somos aqueles homens de 2000 anos atrás. Não é verdade? Então não há. A lei, então está lá, de modo nenhum passará da lei um só ia, um só tio, sem que tudo se cumpra. A lei é, e detalhe, ainda tem esse detalhe, a lei é eterna. Não está na época de nós fazermos uma revisão nessa lei? Uma nova constituinte divina? Não. A lei é eterna. É de todos os tempos, de todos os povos. Opa! Quer dizer que não é mais só do povo judeu, do povo hebreu? Não. E nunca foi. De todos os povos. O seu escopo é felicitar os homens, unidos pelo mesmo ideal, a Deus. O ideal é um só, é a regra áurea, é o amor. É o amor. O amor a Deus e ao próximo. É a síntese, o resumo de toda a lei e os profetas. Então, o Antigo Testamento, o Novo, não. É uma coisa só. É o resumo de toda a lei e os profetas. O amor a Deus e ao próximo. O ideal é o amor. Isso se resume. Então, não há 2 testamentos. Nem se precisa revogar lei nenhuma. O maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, quer dizer, de todo o seu raciocínio, de sua força. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Toda a lei enviada pelo Senhor e tudo que os profetas ensinaram até hoje está aqui. Lembra quando eu mostrei aquele slide os gregos, os romanos? Eles falavam isso. Entendeu? Era mesmo texto, o mesmo ensinamento. Então, isso
Não é uma coisa que surgiu só depois que Jesus esteve aqui na Terra. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Jesus e os antigos textos. Vamos aqui relacionar Jesus àqueles antigos textos dos profetas. A primeira citação de Jesus no mandamento maior: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí a pessoa vai dizer, Jesus chegou e deixou essa máxima para todos nós. Na hora, ele falou aquilo na hora. Não, ele estava simplesmente repetindo o que está aqui no livro do Deuteronômio, um daqueles livros escritos por Moisés durante o tempo do Êxodo, capítulo 6, versículos de 4 a 5, que eu vou ler aqui. Diz assim: ouve, ó Israel. Texto de Moisés. Quem é Israel? É toda a humanidade. Ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, esse texto não foi inventado por Jesus quando ele esteve aqui. Ele estava repetindo as antigas escrituras de quase 2.000 anos atrás. Continuando. A segunda citação da regra áurea: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É tirada do livro do Levítico, que era o livro das leis do povo hebreu. Também diz, escrito lá por Moisés e pela tribo de Levi. No capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então a gente percebe o seguinte: quem foram esses homens que escreveram essas obras? Foram os enviados de Jesus. Então o que Jesus traz para nós é a lei, que já vinha sendo apresentada ao mundo desde que os primeiros homens caminharam sobre a terra. É a mesma lei. A lei aqui citada se refere a toda a Torá. A Torá são os livros judeus: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e outros livros, que nós já até estudamos aqui alguns deles. E aos 10 mandamentos. Percebeu? Então não existe a lei de Moisés e a lei do Sinai. É tudo uma lei só. Então essa lei se refere a toda a Torá, é para a humanidade toda e ela é eterna. Ela é eterna. Voltamos aqui no nosso livro. Tudo o que inspira desamor a Deus, olha só, tudo o que inspira desamor a Deus e ao próximo não é lei. Percebeu como nós, muitas vezes, fazemos coisas aqui achando que é lei e não é lei? Tudo o que inspira desamor a Deus e ao próximo não é lei. Nem provém da lei ou dos profetas. Porque a lei veio através dos 10 mandamentos. E os profetas também colocaram uma lei. E a lei dos profetas e a lei divina, elas se unem. Então, tudo que inspira desamor a Deus e ao próximo não é lei, nem provém da lei ou dos profetas. Tudo que divide
desune, desarmoniza a família humana, está fora da lei. Tudo que tolhe a liberdade, o livre exame, o livre arbítrio, a compreensão, não está compreendido na lei. Nós estudamos essa doutrina e muitas vezes nós vemos casos, quando lemos Memória do Suicida, as obras de André Luiz, que sempre os amigos espirituais respeitam o nosso livre-arbítrio, mesmo que às vezes eles saibam que a nossa decisão não é a melhor, mas eles permitem que a nossa ideia seja implementada até um certo limite, é claro, porque quando prejudica a coletividade é outra história. Porque eles não podem tolher a liberdade, porque isso vai de contra a lei. Então, tudo que tolhe a liberdade, porque o espírito precisa ser livre. Se ele não é livre, ele não consegue aprender. E aí, conseguir o mérito das suas atitudes. Então, o livre exame e a compreensão não está compreendido na lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés, um grande legislador, não é verdade? Moisés. A lei foi dada por intermédio dele. Ele subiu a montanha, o Monte Sinai, para receber a lei. Reparem, a lei foi dada por intermédio dele. Ele é o intermediário. Mas a graça e a verdade da compreensão da lei foi dada por Jesus Cristo. Ele recebeu a lei. Ele foi o intermediário. Ele trouxe a lei e apresentou aos homens. Mas Moisés, como um homem daquela época, ele ainda não possuía plenas condições de compreender completamente a essência da lei. Perceberam? Ele não tinha essa condição. E aí a gente faz um parênteses. Até hoje, nós não temos. Então, era necessário que o Pai enviasse Jesus para que Jesus nos ajudasse a compreender a lei. Então, está aqui, ó. Mas a graça e a verdade da compreensão da lei foi dada por Jesus Cristo. Por isso ele é o mestre. Porque Moisés apresentou a lei e explicou aquilo que estava à altura do seu conhecimento. Mas haviam questões da lei que ele não conseguia explicar, que ele ainda não compreendia. Quase 2000 anos depois, veio Jesus explicar aos homens a verdade da compreensão da lei. Por isso, ele é a luz e a verdade, porque ele trouxe a luz sobre a lei. E a luz fez com que nós compreendêssemos a lei. A gente não brinca, deu-se a luz. Quando alguém, a gente está tendo uma dificuldade para tentar entender alguma coisa e alguém chega e explica, a gente deu-se a luz, por quê? Essa pessoa fez com que todo mundo entendesse aquela questão que estava tirando a nossa tranquilidade. Deu-se a luz. É isso aqui. A luz, né? Por isso ele é a luz e a verdade, porque foi ele que abriu para que nós pudéssemos compreender a lei. Ele explicou a lei. Por isso que ele disse, o único título que eu aceito é de mestre. Porque ele veio para isso. Foi para isso que ele veio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Vamos seguir aqui. A lei humana. As leis humanas são elaboradas por legisladores habilitados nesse mistério. Eles conhecem a lei.
tá? Então, eles vão criar leis. Mas, ainda assim, homens imperfeitos do ponto de vista dos princípios da moral e da razão. Então, Moisés foi o primeiro grande legislador. Mas ele era, apesar de ser um homem de grande conhecimento, inspirado por Deus, essa inspiração do Senhor não podia passar por cima do grau evolutivo de Moisés. Não é? Porque a natureza não dá saltos. Então, ele era um homem perfeito, do ponto de vista dos princípios da moral e da razão. Mas um grande legislador, que criou leis. Sofrem, portanto, as leis periódicas modificações. Conforme o grupo vai evoluindo, é preciso ir adaptando, modificando a lei. Então, sofrem, portanto, as leis periódicas modificações e adaptações à medida que a humanidade progride e adquire maior discernimento, senso de justiça e equilíbrio no que se refere à vida em sociedade. Nos dias atuais, as leis humanas, ainda que assegurem ao cidadão louváveis avanços na área do direito e da justiça, e que estabeleçam igualmente justos deveres a fim de preservar o equilíbrio social como um todo, longe ainda estão de cumprir os propósitos legítimos e necessários que atestam. Então, a lei, ela vai sendo adaptada à evolução do homem. Mesmo que a lei já assegure grandes conquistas para a humanidade, ela ainda está longe de cumprir os propósitos legítimos e necessários que atestam. Quer ver uma? Tem uma lei, né, que está lá. Se eu não me engano, essa lei foi escrita na época da ONU, da formação da ONU, um negócio assim. Todos os homens são iguais perante a lei. Né? Toda a fundação da ONU, uma coisa assim, se eu não estiver enganada. Todos os homens são iguais perante a lei. É maravilhosa essa lei. Em quase todas as constituições ela está lá. Eu pergunto, ela é cumprida? Ela é cumprida? Seus propósitos? Ainda não, mas já existe a lei. Ela existe. É um grande avanço. Né? E outras leis da área do direito, da área da justiça, aquela que a justiça é cega, né? Todos são iguais perante a lei. Então, ela estabelece igualmente justos deveres e direitos a fim de preservar o equilíbrio social como um todo. Mas nós sabemos que não é só no nosso país, em todos os países, ela ainda está longe de cumprir os propósitos legítimos e necessários. Ela já existe, a lei, já está nos documentos, já está nas constituições, mas nós ainda não conseguimos cumpri-la integralmente. Por quê? Por causa do nosso nível moral, apesar de saber que ela existe. Os homens, por sua vez, mesmo que conscientes do real valor destas leis para a vida de relação, os demais membros da sociedade e outros reinos da natureza, que aí engloba o quê? O reino animal, o reino vegetal, não é verdade? Olha a questão do desmatamento. Aí são leis valiosas de conservação da natureza, de não poluir os rios, não poluir o ar. Quantas reuniões nós temos? Vai ter uma agora, se eu não me engano, ainda esse ano, uma cúpula, não é? Vai ter a cúpula aí da natureza. Vai ter, o presidente Biden convidou o nosso presidente para participar.
Por quê? Porque existem leis para proteger não só o homem, mas os vários reinos da natureza. Existem leis, mas nós cumprimos? Não. Então ele diz aí, os homens, por sua vez, mesmo que conscientes do real valor destas leis para a vida de relação com os demais membros da sociedade e outros reinos da natureza, muito frequentemente vivem de forma inconteste a ignorá-las, ludibriá-las e desrespeitá-las. Tá? São leis ainda imperfeitas, é verdade, elaboradas e destinadas a homens igualmente imperfeitos. Mas já existem. Elas já existem. Onde encontrar, então, já que as leis já são até de um certo grau evolutivo as leis, né? Mas ainda são leis para homens imperfeitos. Então, e às vezes a gente fica assim, será que essa lei é boa? Será que essa lei não é boa? Não é? Olha aí a questão da lei do aborto, não é? Que alguns países estão declarando como válida em seus países. A lei do desarmamento. Alguns países querem, já aceitam, né? Já seguem a questão da eutanásia, né? A liberação das drogas, nós estamos vendo aí, alguns países liberando o uso da maconha como droga recreativa. São leis imperfeitas para o nosso grau evolutivo. E aí, muitas vezes, a pessoa fica, mas se aquele país tão evoluído está colocando em prática essa lei, será que não dá para a gente, sei lá, pensar um pouquinho mais e tentar aceitar? Então, é normal as pessoas ficarem inseguras. E aí nós perguntamos, onde então encontrar a orientação segura para a necessária mudança capaz de elevar a humanidade a níveis evolutivos sólidos e definitivos? Para que não possamos ter firmeza na lei divina ou lei natural. A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, às vezes, a gente, vê. Então, é preciso regras precisas. Porque preceitos gerais são muito vagos e deixam as pessoas, às vezes, você começa a ter múltiplas interpretações, né? São elas as leis de adoração, lei do trabalho, de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Vamos pegar aqui o nosso Livro dos Espíritos, na questão 647, que é da parte 3ª, capítulo 1 da Lei Divina ou Natural. Divisão da lei natural. Questão 647, Kardec pergunta: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Eles respondem: certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens. Todos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, toda, e é uma lei para a eternidade. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande
grande número de portas abertas à interpretação. E a 648? Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Se vocês contarem, da lei de adoração até a lei de justiça, tem 10. Compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Aí eles respondem, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. É a de Moisés. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. O que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Então, você vai olhar aquilo ali e você vai dizer, eu acho que deve ser feito assim. O outro vai olhar e vai dizer, eu acho que deve ser feito assim. Tá? A última, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante. Lembra quando Jesus disse assim, aqui estão os 10 mandamentos, né? Mas aí Jesus o que fez? Reuniu os 10 em um só. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Não foi isso que ele fez? Por quê? Porque as outras 9, nós podemos, cada um de nós pode dar a sua interpretação. Mas aí, o que ele fez? Resumiu, né? Todas elas em uma só. Ama a Deus de todas as coisas e o próximo a seguir. É a lei de justiça, amor e caridade. Por isso que ele diz, a última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, são 10 mandamentos, são 10 leis morais. Tudo bem, não tem problema. Você pode seguir separadamente a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, não matarás, não roubarás, como está lá em Moisés, como está aqui no livro. Mas a última é mais importante, porque resume todas as outras. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, que está dentro da lei de justiça, amor e caridade. Então vamos continuar aqui. A lei não é de Moisés. Não é de Moisés. Ele foi um intermediário. Se fosse, passaria com Moisés. Conforme Moisés morresse, a lei desapareceria. Como a lei de Moisés, do dente por dente, olho por olho, passou. Deveria ter passado, né? Mas já existem leis que a condenam. É aquilo que nós falamos. A justiça estabelece que ninguém tem direito de matar nem ferir o seu próximo. Não é assim que está na lei? Se uma pessoa matar, ele não vai preso? Então, pela nossa lei atual, o dente por dente, olho por olho, passou. Mas o homem infringe a lei. Ela passou. Mas o homem infringe a lei. Passou para não mais voltar. Então, nenhuma Constituição voltará a ter essa lei. Não só desapareceram dela o i e o tio. Não só desapareceram dela o i e o tio, como também todo o valor, toda a potência, todos os caracteres. Por quê? Porque agora a lei é do oferece a outra face. Então ela passou. Bom? A lei divina e a lei humana. Em termos de aprendizado espiritual, compreendemos que o entendimento das leis divinas passa por 3 períodos fundamentais. Moisés abriu o caminho. Ele foi o intermediário, recebeu a lei, apesar de não conseguir compreendê-la totalmente. Jesus continuou a obra. Veio, esclareceu. O Espiritismo a concluirá. Moisés registrou os pilares da verdade, dos princípios morais universais. Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem a servir de guia e modelo à humanidade, que viveu e ensinou a mais pura lei do Senhor. E o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus.
enviado a ensinar todas as coisas que Jesus não pudera ensinar, porque Jesus veio e explicou a lei. Ele trouxe a luz sobre a lei, não foi? Mas ele teve que respeitar o quê? O nosso grau evolutivo. Então, ele trouxe a luz sobre a lei. Ele explicou o que era possível explicar, porque havia um limitador, o grau evolutivo da humanidade naquela época. O que estava ao alcance do nosso entendimento, Jesus explicou. E deixou para o Consolador prometido, o Espiritismo, explicar aquilo que ele não pôde explicar. Quando aquela geração que estava junto de Jesus tivesse evoluído. Então, o Consolador prometido por Jesus, enviado a ensinar todas as coisas que Jesus não pudera dizer, porque os homens não podiam compreender bem, como nos recordar tudo o que for ensinado por ele. Então, o Consolador veio para recordar, vamos lembrar, Jesus falou isso. Naquela época, vocês não compreenderam, mas agora vocês já podem compreender. E sem historinhas, sem parábolas. Vocês já têm condições de compreender. Moisés, né? Não, vamos voltar aqui um instantinho. Vamos voltar aqui no livro. Para que a lei se cumpra, é preciso que desapareçam todos os opressores, né? Todos aqueles transgressores da lei, que, constituindo-se guardas da lei, não a praticam. Só dizem, faça assim, faça assado. Não tivemos isso agora na pandemia, né? Alguém foi lá para a televisão e disse, gente, não se reúnam, não façam festa, não façam nada disso. Depois ele foi e não fez, e fez tudo ao contrário do que ele tinha falado, né? Se constituiu um guarda da lei, não a pratica, mas corrompem-na. Para que a lei se cumpra, é preciso que o Velho Testamento seja posto à margem. Opa, cuidado. Quer dizer que eu não vou estudar mais? Não. Esse Velho Testamento está representado pela lei do dente por dente, olho por olho. Tá? Esse tipo de lei. Isso tem que ser posto à margem. Porque quando Jesus vem e põe a luz, ele mostra, tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui existia naquela época porque aquelas pessoas precisavam disso. Hoje não precisa mais. Então, é esse tipo de coisa. Não é dizer, Velho Testamento não presta. Tá bom? Velho Testamento seja posto à margem. Quer dizer, a tal lei de dente por dente, olho por olho e outras, né? Porque, na verdade, nenhum outro fundamento pode ser posto entre o céu e a terra, senão Jesus. O maior dos profetas, que foi João Batista, assim foi dito Jesus, não é? O maior homem nascido de mulher foi João. João ou Batista. O maior dos profetas anuncia o maior dos enviados. Ele foi o precursor, não é? O maior enviado, que é Jesus, exalta o ministério dos profetas. Ele exalta o trabalho dos profetas, até porque os profetas foram enviados por ele. Adstrito a lei, sintetizada no amor ao Deus e ao próximo. Então, ele exalta os profetas adstrito à lei, quer dizer, naquilo que eles falaram e que está baseado no amor a Deus e ao próximo. Aquelas coisas que eles falaram devido ao grau evolutivo deles, dente por dente, olho por olho, está fora. Está fora. Mas tudo que eles disseram e que está adstrito à lei, sintetizado no amor a Deus e ao próximo, Jesus exalta. Moisés e o Decálogo revelou os preceitos divinos de vigência eterna e observância universal, além de leis civis e disciplinares, que ele constituiu, porque eram necessárias para a época. Além dos 10 mandamentos, ele constituiu o Código Mosaico. Eram leis necessárias para aquela época, leis disciplinares, leis civis, tá? Jesus e a boa nova. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas de modo nenhum passará a lei
da lei um só ia ou só tio, sem que tudo se cumpra. Jesus deu cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. Porque lá no passado, muitos profetas anunciaram a vinda do Senhor e os seus feitos. E dá uma nova dimensão ao decálogo, dando-lhe o verdadeiro sentido. Lembra do não matarás? Que Jesus veio ampliar o não matarás, ampliou o não roubarás, ampliou o não cometereis adultério, dando-lhe o verdadeiro sentido e adaptando-o ao grau de adiantamento dos homens. Espiritismo Consolador é a terceira revelação da lei de Deus. A chave, presta atenção agora, a chave como auxílio do qual tudo se explica, veio explicar o que Jesus não pôde. Então, a chave como auxílio do qual tudo se explica. É de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. Não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas sob forma alegórica, devido ao grau evolutivo do povo quando Jesus aqui esteve. É obra do Cristo que ele mesmo preside, olha o Espírito de verdade, assim como preside igualmente a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. A chave, Jesus a porta, Kardec é a chave. Ah, é Kardec? Não, não é Kardec, é a doutrina codificada por Kardec. A chave como auxílio da qual tudo se explica. Jesus a porta, Kardec é a chave. Através da doutrina espírita codificada por Kardec, nós vamos ter claros e bem explicados todos os ensinamentos. Vamos voltar aqui no nosso livro. Os sacerdotes foram postos à margem como infratores da lei. Quer dizer, os falsos profetas, aqueles que continuaram profetizando o que era falso, o que não era lei, tá bom? As igrejas de pedra, o que são igrejas? Igreja é uma reunião de pessoas. Paulo disse isso. Nós somos uma igreja. A igreja que não segue o Cristo, ela é de pedra. Delas não ficará, porque elas estão fora da lei, delas não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então a pedra não está falando das quatro paredes e o telhado, ele está falando de nós somos uma igreja. Aquele que não segue o Cristo é uma igreja de pedra. Será como uma igreja de pedra, que vazia não serve para nada. Os sacerdotes têm uma lei que não é a lei, assim como os cientistas e políticos têm uma lei que não é a lei. Suas igrejas, suas academias, seus palácios têm os seus mandamentos. Mas estes mandamentos não constituem a lei de Deus. A gente sabe que todas as instituições têm suas regras, não é? São mandamentos e ordenações que estão fora da lei. Têm passado, estão passando e passarão para desaparecerem para sempre. Não pode haver dois testamentos, não pode haver duas leis de Deus. Há um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma única verdade. A lei das sinagogas, dos templos, do monte, foi revogada pelo Cristo. A lei de algumas religiões também, tudo isso foi revogada pelo Cristo. É chegada a hora, e agora é, em que não adorareis a Deus em Jerusalém, nem no Monte Garizim, mas sim em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Está lá em João, capítulo 4, versículo 21 e 24. É aquele diálogo de Jesus e com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Porque ela disse, nós adoramos no Monte Garizim. O Senhor diz que para adorar em Jerusalém, e aí ele fala para ela, é chegada a hora, e agora é, em que não adorareis a Deus em Jerusalém, nem no Monte Garizim, mas sim em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então o Pai procura aqueles que compreendem
que ele precisa ser adorado em espírito e verdade. A lei das igrejas não é parte integrante da lei. Ela é a mesma lei das sinagogas, dos templos, dos montes, das instituições científicas. A lei das igrejas foi denunciada como infração da lei por Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, no Sermão dos 8 Ais. Ele falou isso. Então, é uma infração da lei. Ela não é íntegra, essa lei não é verdadeira. A lei não passará, nem um i, nem um tio deixará de ter o seu cumprimento. A lei não passará, nem um i, nem um tio deixará de ter o seu cumprimento. E aqui nós trouxemos: pode o homem hoje alegar total desconhecimento das leis de Deus? Todas as criaturas têm, diz a nossa irmã Joana de Anjos, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 10. Ela diz: todas as criaturas têm consciência da lei de Deus, sabendo o de que necessita para a própria felicidade. Ninguém mais pode alegar essa tal ignorância. Os desmandos a que se entrega, os abusos que perpetra, os excessos a que se expõe, não lhe permitirão tranquilizar-se, porque inscrita na consciência aquela lei superior a seu turno, no momento justo, convocará. Não é convidará, não. Porque quando convida, você pode dizer, eu não vou. Mas quando convoca, é outra história. Convocará o infrator ao reajuste de que ninguém se furtar. Tá? Está escrita na nossa consciência a lei superior. E no momento justo ela nos convocará a prestar conta dos nossos atos. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, questão 622, 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos, começou com Jesus, não foi? Houve homens que tiveram essa missão. Jesus, quer dizer, não começou com Jesus, começou com os profetas, porque na verdade começou com Jesus, ele estava no plano espiritual, ele já estava revelando a lei através dos profetas. Depois ele veio pessoalmente, e muitos estão aí até hoje. Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam, reparem, encarnam. Jesus encarnou, ele não reencarnou, encarnam, com o fim de fazer progredir a humanidade. Como um verdadeiro cristão deve vivenciar as leis divinas? A lei foi dada aos homens para uni-los por um mesmo ideal. Que ideal é esse? O amor. Lei de justiça, amor e caridade. O amor é o cumprimento da lei. Essa é a doutrina do Evangelho. O amor. Ninguém sonhe, portanto, com o paraíso, antes de haver aprendido a amar a Deus e ao próximo. Antes de levar sua oferta ao altar, volta e reconcilia-se com seu adversário. Como ensinou Cristo, Rodolfo Caligari no Sermão do Monte já dizia isso. Ninguém sonha, portanto, com o paraíso, antes de haver aprendido a amar a Deus e ao próximo, como ensinou Cristo. E nós encerramos com essa passagem aqui de Caibar. O Espiritismo repete as palavras de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei dos profetas. Eu vim revogar, mas eu vim cumprir. Cumprir essa lei, que é uma só lei. Não existem 2 testamentos. E não é necessário revogar a lei, porque na realidade só existe uma lei. Deu, meus irmãos, para acompanhar, para compreender essa questão, não é? Então, às vezes
o pessoal fica, no Velho Testamento, não. Gente, é uma lei só. É uma lei só. É a lei do amor. É uma lei só. Ah, mas lá no Antigo também falava assim, claro, porque era adequada aos homens daquela época. Uma lei de hoje é adequada aos homens dessa época. Mas são leis imperfeitas. Mas a lei é uma só. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei da Torá, é a lei dos 10 mandamentos, é a lei única até hoje. É só essa lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Não tem 2 testamentos. Lá no passado se falava isso. Por que se falava isso? Porque foi Jesus que mandou os profetas. E ele já dizia para os profetas, é isso aí que você vai ensinar para eles. E eles falavam, nós vimos aqui. Muitas passagens de Jesus são passagens das antigas escrituras. A pessoa vai dizer, ué, então Jesus está copiando o Antigo? Não, são ensinos dele. Porque não daria tempo dele falar tudo em tão pouco tempo que ele esteve aqui. Então ele já começou a falar 3, 4 mil anos antes. Não é? Ele foi passando a informação. Foi passando. E agora, e quando ele veio, ele explicou, ele jogou a luz. Ele explicou, mas ele ficou restrito ao grau de evolução do povo. E aí vem a doutrina espírita jogar a luz novamente, porque o povo já está bem mais evoluído. Dali a um tempo virão outros para continuar essa iluminação, porque o povo vai evoluindo. E aí já tem condições de compreender um pouco melhor. Então, é uma só lei. É uma só lei. Tá? E por isso ela não precisa ser revogada, porque ela é eterna. Deu para compreender, gente? Então, é isso aí. Então, nós vamos fazer a nossa prece agora de encerramento, porque hoje teremos o nosso irmão Moisés fazendo uma palestra sobre, eu acredito que será linda, sobre Francisco Cândido Xavier, porque se estivesse encarnado ele faria aniversário amanhã, dia 2 de abril, não é? Então, um homem chamado amor, falamos sobre a lei, ele cumpriu a lei de amor, não é? Ao máximo do que ele pôde, que ele tinha condições, ele cumpriu. Por isso que é um homem chamado amor. Que possamos tê-lo como exemplo, nosso contemporâneo, não é? Possamos tê-lo como exemplo, porque o Senhor precisa, e o que no estudo dizia isso, de pessoas para ajudá-lo a fazer luz também, a levar explicação dos ensinos a todos os cantos do planeta. E hoje nós temos a internet que facilita isso, não é? Abre as fronteiras. Nós podemos ter contato com pessoas de todas as partes do mundo. E toda vez que nós fizermos uma reflexão sobre o Evangelho, sobre a doutrina, sobre a lei, nós estaremos levando essa luz dentro das nossas possibilidades. Mas esse é o certo. E o Senhor não espera nada mais além do que a gente faça o maior esforço colocando aquilo que nós já conseguimos entender. Então, para nós encerrarmos agora, eu vou pedir à nossa irmã Eloá para fazer a nossa prece de agradecimento. Pai querido, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade de reaprender sobre suas leis, as nossas leis, para que possamos colocá-las em prática urgentemente. É muito necessário que nós possamos entender e agir. Precisamos muito mudar nossas condutas. A hora já passa. Nós não temos mais tempo. Temos que colocar em prática o que já sabemos. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas.
parece fácil e nós precisamos colocar no diário da nossa vida. Pai querido, hoje pedimos pelo seu amor. A humanidade toda está em rebuliço. Nós sabemos que tem coisas que nós precisamos passar. Nós passamos e nós agradecemos de nossa parte tudo que nós possamos passar de cabeça erguida e fazendo um diferencial com esses nossos irmãos, principalmente essas famílias todas que estão sofrendo tanto, perdendo seus entes queridos. A maioria de nós ainda não entendemos muita coisa, então nós sofremos mais do que o necessário muitas vezes. Nós pensamos muito mais no auxílio, naquele auxílio material, e talvez não demos tanto valor ao auxílio espiritual, da conversa, do consolo, de falar do nosso Mestre, da Maria Santíssima, a nossa Mãe querida, nossa Mãe que acompanhou Jesus na sua crucificação e acompanhou e acompanha até hoje. É a nossa Mãe protetora, nossa Santíssima Maria. E nesse nome, hoje nós pedimos o apoio por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento. Agradecemos, Senhor, pelo estudo, mais uma vez. Esse estudo nos coloca na realidade que muitas vezes nós deixamos de pensar. Hoje, agora, nesse momento, nós só temos a agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas suas leis. Obrigada pela nossa diretriz. Amado Mestre Jesus, nos proteja, não nos queremos tornar aqueles irmãos que não fazem a diferença. Nós queremos muito e te pedimos, abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, Senhor, graças a Deus. Toda a espiritualidade amiga, graças a Deus, pela companhia e por todo o amor, graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Daqui a 10 minutinhos estaremos de volta para nossa palestra pública.